O constrangedor segredo da industrialização stalinista. Um dos principais argumentos para justificar toda a miséria, privações e sofrimento do período stalinista é a de que ele era um louco psicopata, mas industrializou o país. Mas será que isso é verdade? Será de algo ruim pode vir alguma coisa? Antes de responder essa questão, gostaria de lembrar que todos os dados desse vídeo estão no livro 100 mitos da Revolução Russa. O link para a venda está na descrição do vídeo. Voltando ao nosso tema, com uma breve descrição histórica, devemos lembrar que na década de 20, a indústria soviética estava em ruínas. Embora os bolcheviques tenham herdado um bom legado industrial do Império Russo, essas fábricas foram abandonadas durante a Guerra Civil, ou mal administradas, depois que os proprietários e especialistas foram forçados a fugir do país durante os anos da Revolução. Nos tempos soviéticos, costumava-se menosprezar o desenvolvimento industrial da velha Rússia. Embora, segundo várias estimativas, fosse a terceira economia do mundo e crescesse muito rapidamente, com todas as chances de chegar ao segundo e depois ao primeiro lugar. Após a Revolução e a Guerra Civil, a produção caiu cerca de 10 vezes, o que foi um verdadeiro desastre econômico, sem contar que a maioria dos engenheiros e técnicos especializados foram mortos, presos ou exilados. Isso nos deixa a pergunta: como se formou a industrialização soviética? Se não havia técnicos, quem colocou essa ideia em prática? A resposta está em um contrato entre os Estados Unidos e a União Soviética, em 1º de junho de 1931, sobre a participação de engenheiros americanos na construção de 90 usinas metalúrgicas soviéticas. Este foi apenas um dos muitos exemplos de como o poder industrial da União Soviética foi criado pelas mãos de especialistas estrangeiros. Em 10 anos, os americanos construíram cerca de 1.500 fábricas na União Soviética. Como os comunistas tinham matado, prendido ou exilado todos os seus técnicos e desconfiavam dos que sobraram, foi necessário chamar aproximadamente 200 mil engenheiros e técnicos americanos. Os professores americanos treinaram 300 mil especialistas qualificados nas faculdades dos trabalhadores, isto é, todo o pessoal da indústria soviética por muitos anos. Mas eles não foram os únicos a ajudar. Após o Tratado de Versalhes, a Alemanha foi proibida de desenvolver uma indústria militar. Por isso, os alemães iniciaram negociações secretas com a União Soviética e depois a construir instalações industriais em seu território, o chamado
Sondergruppe. Mas além das empresas americanas e alemãs, também haviam ingleses, japoneses, dinamarqueses, finlandeses, suíços, letões e etc. Segundo o famoso historiador e economista Oleg Ossetinsky, em apenas 10 anos, de 1930 a 1940, os Yankees criaram na União Soviética as indústrias química, aeronáutica, eletrotécnica, petrolífera, mineira, carbonífera, metalúrgica e outras. As maiores fábricas da Europa para a produção de automóveis, tratores, motores de aeronaves e outros produtos. Foi construído na União Soviética e nos Estados Unidos, por exemplo, a famosa fábrica de tratores de Stalingrado. Foi construída inteiramente nos Estados Unidos, desmontada, transportada em 100 navios e montada na União Soviética. Naturalmente, o fato de grande parte das fábricas soviéticas serem construídas por estrangeiros não foi divulgado por ninguém. A filial da empresa de Albert Kahn, em Moscou, tinha o nome soviético de Gostproekstroi. A filial da empresa alemã Demag, em Moscou, foi chamada de Central Boreal. Os americanos também ocultaram muito bem esse fato, pois tinham algo terrível a esconder. Usavam trabalho escravo, lideravam quase 1 milhão de prisioneiros do Gulag. Os americanos maltratavam os russos, faziam eles dormirem no chão e já houve abuso sexual com as mulheres. Segundo o Comitê Central, em 1932, o número de especialistas estrangeiros, como engenheiros e operários especializados, atingiu a fantástica cifra de 20 mil pessoas, mais da metade vinda da Alemanha. Pelos termos do contrato, os especialistas recebiam bons salários, boas moradias e provisões de alta qualidade. Assentamentos especiais foram construídos para estrangeiros, onde cidadãos soviéticos comuns não tinham acesso. Eles iam descansar em clubes fechados, ouviam música inacessível aos soviéticos e assistiam cinema americano, que na União Soviética era exibido apenas no cinema pessoal de Stalin. A principal tarefa das autoridades era evitar a queda no padrão de vida de um especialista quando ele se mudava para a União Soviética. Outra forma de disfarçar a inviabilidade do sistema comunista foram os contratos de concessão comercial para estrangeiros. O governo soviético tomou essa atitude logo que entrou, em 12 de abril de 1923. Essas concessões atraíam muitos interessados. Por causa do trabalho escravo, o lucro dessa empreitada chegava a 600%. Com certeza, o governo americano sabia disso. Não devemos ser ingênuos ao ponto de pensar que 100 navios carregando uma indústria poderiam ser escondidos. O governo americano sabia e apoiava. Primeiramente, porque precisavam de dinheiro para vencer a Grande Depressão. Em segundo lugar, porque era interessante manter a União Soviética viva, mesmo que agonizando. Um país comunista nunca vai oferecer concorrência e é um mercado cativo, pois a falta de empreendedorismo garante que nunca haverá uma tecnologia própria no setor industrial. A falsa ameaça vermelha também dava aos americanos o poder de influenciar os países da Europa Ocidental. Então podemos finalizar esse vídeo com a seguinte conclusão. De fato, não houve milagre econômico.
A Rússia não aproveitou esse fluxo de recursos, ao contrário do Japão e da Coreia do Sul, que souberam reinvestir em suas produções. E, em grande parte, colaborou para a propaganda de Stalin, que escondeu do povo centenas de milhares de pessoas que morreram nos canteiros de obras do trabalho escravo. A economia de Stalin era ineficiente, ignorava o empreendedorismo privado, a queda do padrão de vida e a fome. O proletariado, que deveria ser a classe emancipadora e dominar o Estado, tornaram-se escravos e os empresários capitalistas eram tratados como deuses e seus engenheiros burgueses como reis. Os russos viviam como mendigos e os estrangeiros desfrutavam de um resort. O crescimento econômico durante a industrialização de Stalin tinha a mesma tendência de crescimento econômico baixo que existia antes e depois de seu governo. Ao mesmo tempo, a população do país diminuiu em 10 milhões, de acordo com as estimativas mais baixas, devido a mortes prematuras. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Henry Fan da União Ibérica. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.